E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Eu queria falar aqui sobre pensar fora da caixa. Esse termo, surgiu a partir de um termo americano, em inglês, que é thinking outside the box, que é pensar de forma inovadora, pensar de forma diferente da usual. Isso tem a ver com genialidade, Tem a ver também com esse símbolo aqui da lâmpada, da iluminação da consciência, de transcender a sua própria caixa craniana e ter essa iluminação de pensamento. Inclusive, é o símbolo aqui do nosso canal, a lâmpada, que remete a essa iluminação da consciência. E, hoje eu não vou falar aqui especificamente em como pensar fora da caixa, mas vou tentar demonstrar, e eu já levantei esse assunto nos meus antigos canais, que eu já tive, e achei interessante refazer esse tema, que é a questão de que todos nós estamos enquadrados. Matrix é enquadramento, é prisão, Pensa numa jaula, Você pensa logo numa caixa. Pensa num presídio, ou numa cela. É um local feito de caixas, cheias de grades. E aí, eu vou começar falando no nascimento do ser humano. Porque o ser humano, quando ele está no útero, ele está numa espécie de uma caixa, ali preso dentro do líquido amniótico. Quando ele sai para o mundo, geralmente ele sai num hospital, que também é uma caixa, cheia de cômodos. Então o indivíduo já sai para a vida chorando, sai de uma caixa para entrar em outra caixa. Dessa caixa, que era o útero, e o indivíduo adentra o mundo quase sempre dentro de uma caixa, que é a sala do hospital, ele vai para uma outra caixa, que é uma espécie de... Muitas das vezes o indivíduo nasce prematuro, vai para aquelas caixas chamadas de incubadora, ou então vai para um berço, que também é outra caixa, no próprio hospital. E aí, quando ele finalmente sai do hospital, que os pais, a mãe recebe alta, os pais vão levar a criança para casa, geralmente colocam num carro, que também é outra caixa, e aí leva essa criança nessa grande caixa que é o carro, o automóvel, levam para casa, que também vai ser uma outra caixa, Ele vai ficar num quarto, que é uma caixa, e vai ficar no berço, que é outra caixa. Então, observe, Aí esse indivíduo vai se desenvolvendo quase sempre dentro de caixas, Vai de uma caixa para outra, de uma casa para outra, de um ambiente para o outro. Se for no shopping também é feito de um monte de lojas que não passam de caixa, Então nós somos prisioneiros, quase sempre, passamos nosso tempo dentro de caixas. Ambientes confinados, ambientes com ângulos retos. Já foi feita inclusive uma experiência de colocar pessoas trabalhando em locais sem ângulos retos, como se fossem redomas. E havia grande dificuldade de concentração, porque parece que o formato, sem enquadramento, aquela coisa meio que remete ao infinito, fazia com que as pessoas perdessem a sua concentração. Então, concentrar-se, é ficar enquadrado, é ficar cercado, num assunto, preso dentro de uma ideia. Isso é concentração. Dispersão significa algo mais livre, Então, você vê que as mesquitas, tanto as católicas como as islâmicas, em todo mundo, as mesquitas, os domos, das igrejas, são naquele formato porque remetem a algo mais espiritual, digamos, ou mais abstrato, ou livre de prisões, Então, a ideia da religião, na sua base, seria essa, seria se libertar do enquadramento do mundo. As igrejas aqui no Brasil praticamente não têm essa configuração, são todas quadradas, para enquadrar o indivíduo, para prender o indivíduo dentro de uma ideia. Porque a igreja no Brasil
Eu acredito que boa parte do mundo, a igreja é controle, né? Parte da Matrix. Então, claro, né, que as construções vão ser em forma de caixa, para o indivíduo simplesmente não ter essa espiritualidade, que podemos, esse nome espiritualidade é um nome meio complexo, né? Muito abstrato, mas vou chamar de não ter essa transcendência, né? A religião no Brasil ela é feita para te aprisionar e não para te libertar. Por quê? Né? As religiões orientais, como eu falei, o propósito é individual. Né? A espiritualidade para o oriental, pelo menos, né, na antiguidade, a visão era essa. Né? Era uma libertação individual e não um enquadramento coletivo. Então, pensar fora da caixa é pensar fora da coletividade, fora do senso comum. E é exatamente isso que nós fazemos aqui. Por isso que eu achei interessante tocar nesse tema, porque faz parte, né, do nosso dia a dia pensar fora da caixa, pensar de forma genial, pensar de forma não convencional, né, de forma inovadora. E aí a gente observa tudo isso, né, que esses enquadramentos, como eu falei, né, que o indivíduo desde que nasce, aí vai iniciar o mercado de trabalho, muitos vão trabalhar em caixas, né, em cômodos, em lojas, em departamentos, em indústria, tudo vai ser nessa configuração quadrada, né? Aí você vai ver o entretenimento do indivíduo, né? Dentro de casa, a televisão, né? É quadrada. Nosso guarda-roupa, né? Geralmente é quadrado. Olha em volta, olha ao seu redor, as portas, os móveis, quase sempre são quadrados, né? Fogão quadrado, geladeira quadrada. O próprio sofá, né, tem aquela configuração quadrada, os quadros que nós colocamos na parede, quase que tudo, né? O celular, a televisão, como eu falei, o celular, o rádio. Hoje tem os radinhos mais arredondados, né? Mas quase sempre são em forma quadrada. E aí você olha o seu próprio celular, né? Que é a caixa mágica. Antes era o rádio, né? Começou com o rádio, a caixinha mágica. Depois passou para a caixinha mágica com imagem, né? Que foi a televisão. E a televisão só vem evoluindo, a televisão inclusive hoje já está também integrada ao ambiente virtual, né? Já tem comunicação com a internet, você já tem muitos aplicativos de streaming que você assiste na sua televisão. Então, o que ocorre? O celular, né, também, tudo sempre quadrado. Né? E isso prende a sua atenção, porque o objetivo do enquadramento é realmente prender uma ideia, né? Enclausurar uma ideia. Se você ficar preso nisso, se você ficar preso, enquadrado nessa realidade da Matrix, você ficar se deixar seduzir pelo enquadramento, você está preso, né? Você está com a sua mente aprisionada. Hoje, né, é muito difícil uma pessoa conseguir ficar um tempo sem celular. O celular é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que mudou o nosso comportamento, que mudou o mundo, que facilitou muito todas as coisas. É uma tecnologia que chegou para ficar, né? Mas não é muito diferente, né, da tecnologia do passado. Sempre enquadramento, vendas, comércio, você é bombardeado o tempo inteiro por inúmeras propagandas, inúmeros comerciais tentando invadir a sua mente, te convencer de comprar coisas. E praticamente na internet você não está livre disso aí, quase que nenhum aplicativo, né? Quase que todos os aplicativos vão te bombardear, o YouTube não é diferente, vão te bombardear com um monte de informações, de um monte de comerciais, né? E mídia para tentar fazer você comprar e vender. Ofertas o tempo inteiro, né? Se você é uma pessoa suscetível a se enquadrar, se você é uma pessoa que não pensa fora da caixa, você vai se seduzir, vai gastar muito dinheiro, né? Vai perder muito dinheiro nessa sociedade que quer te aprisionar em ideias, né? Quer te deixar dentro da caixa. E aí, pensar fora da caixa é pensar de uma forma diferenciada. A forma até mais ampla, né? Ângulos de visão mais abertos, não tão fechados como no enquadramento. Então isso é muito importante, né? Ter uma visão até mais espiritualizada da vida, né? Mais, como eu falei, mais aberta, mais ampla, sem essa prisão dos ângulos retos, né? Poder pensar em todas as direções, ver todas as possibilidades, né? Ir mais além do que simplesmente interpretações físicas, imediatas, né? Literais. Quanto mais inteligência o indivíduo tem, mais ele tem a capacidade de abstração, né? Mais ele tem a capacidade de ver além do alcance,
de perceber nuances que outros não percebem, né? Isso é a capacidade de inovação, até mesmo no seu trabalho, em se mostrar uma pessoa inteligente, se mostrar uma pessoa que consegue enxergar soluções que outros não conseguem, né? Então isso é muito importante, essa questão de pensar fora da caixa e de perceber que o seu derredor, que o seu ambiente, que os seus ambientes, os ambientes que você frequenta, são automaticamente enquadrados, fechados, enclausurados, e você nem sequer percebe. É por isso que eu costumo dizer, né? A escravidão mudou de nome. A escravidão hoje se chama liberdade. O indivíduo está feliz, né? Enquadrado em situações que o aprisionam. A família é uma dessas situações, né? A igreja é uma dessas situações, né? O banco, né? Essa coisa de só querer pensar em dinheiro, dinheiro. Dinheiro é uma energia necessária para que você viva bem. Como eu costumo dizer, né? Pobre é aquele que só pensa em dinheiro. Então, ainda que o cara seja rico, se ele só pensa em dinheiro, no fundo ele é pobre, né? Porque ele não consegue usufruir do dinheiro que tem. Está sempre preocupado em ganhar mais. O rico mesmo, né? Rico mesmo, é aquele que pensa em tudo menos em dinheiro. É porque o dinheiro para ele sobra, o dinheiro para ele é uma condição, então ele não se preocupa tanto com o dinheiro, né? Ele tem uma preocupação normal, mas ele não tem obsessão pelo dinheiro. Esse é o rico, né? Mesmo sendo pobre. Se você consegue ser um cara pobre, né? Digamos assim, você não é rico, você é pobre, mas você não se preocupa com o dinheiro, é porque você construiu uma situação na sua vida para não ter esse tipo de preocupação, né? Você investiu, você tem, né, os seus bens necessários, e aí você se preocupa com tudo menos com o dinheiro. Então, isso é muito importante, né? Sair fora da caixa, evoluir, pensar de uma forma diferenciada. E é isso que a gente tenta passar aqui. Né? Muitos confundem, né? Acham que o nosso canal, por ser niilista, né, prega simplesmente a depressão. Não, a gente aqui mostra que vida é sofrimento, que você tem que aprender a lidar com esse sofrimento, que vida em si não faz sentido ou no seu sentido orgânico, então você só nasce para procriar e morrer, a verdade é essa, o resto do tempo é trabalhando igual um cachorro, usufruindo muito pouco, né? A grande maioria aí, trabalha a semana inteira, muito mal tem uma folga. Isso é vida? Isso não é vida, né? Isso é uma escravidão. Então, a gente tenta falar aqui, né? Claro que tem dias que a gente vem aqui e fala sobre questões mais depressivas mesmo, né? E a gente sempre tenta dar uma solução para isso, ou seja, tentar, né, reagir de alguma forma. Se você está muito mal, vai dormir, não precisa se matar, né? Nada melhor do que uma boa noite de sono para você recuperar as suas energias e acordar renovado, né? Então, para você ter uma boa noite de sono também, você não pode ficar tendo preocupações com dinheiro principalmente, né? Preocupações com família. Você não vai conseguir dormir bem se você tem um monte de filho, se você tem mulher, se você dorme do lado de alguém que está roncando e não te deixa dormir direito. Então, filhos, né, apurrinhação, preocupação, principalmente com dinheiro, né, que é o que move esse mundo aqui, e aí você fica enquadrado, né? Você fica enclausurado nessa caixa, preso nessas ideias. E a gente está aqui para falar algo diferente. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude, ative o sininho das notificações e, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!